Diácono Everaldo, ele só é diácono há 25 anos, na PIB de Niterói, e ele e sua esposa estão, nesse ano, presidindo o grupo de integração da família cristã da Primeira Igreja Batista de Niterói. E ele é um grande servo de Deus, tem 2 filhos, tem os netinhos, e é um grande amigo. Ele prontamente aceitou o convite, e estaremos agora ouvindo a palavra de Deus por meio dele. Eu vou estar orando mais uma vez. Santo Deus, nosso Pai, agradecemos pela presença do irmão Everaldo e a Esther aqui nessa casa, e que o Senhor abençoe ele, o capacite, que ele traga a sua palavra da melhor forma, da forma mais clara para o nosso entendimento, e que possamos adorar e glorificar o teu nome, Pai. Eu o abençoo, em nome de Jesus que eu lhe peço e agradeço. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. É sempre bom a gente estar na casa do Senhor, né? E como a palavra diz, família. Muitos rostos. Eu não conhecia essa minha família. Vocês são minha família também, né? Eu não conhecia assim tão de perto, mas eu pude ver que Deus faz isso na nossa vida. Nós temos famílias em vários lugares onde Deus proporciona oportunidades como esta. Só um momentinho assim, eu acho que, bom, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vou contar para vocês uma história interessante. Tinha um pastor que ele media o tempo com uma bala. Então ele começava a pregar, botava a bala na boca e ficava pregando. Quando a bala acabava, ele fazia o trâmite final. Era o tempo que ele estava marcando. E uma vez ele estava pregando, botou a bala na boca, pregando, e meia hora, 40 minutos, e a bala não se dissolvia. E ele continuou pregando. Quando deu uma hora, mais de uma hora, ele disfarçou e olhou assim, tirou da boca. Era um botão do paletó. Então não ia parar de pregar enquanto não tivesse derretido aquela bala, né? Então, graças a Deus, eu não uso esse método. Então, meus irmãos, podem ficar tranquilos que, no máximo, 1 hora. Não, 1h30 estourando. 2 horas se der tempo. Não, mas como diz aqui nosso tema, nós temos um tema bem relevante, né? Gerando frutos para a eternidade. O que é que Deus pode nos adiantar? O que é que Deus pode nos trazer acerca disto, acerca deste tema para nós? Gerando frutos para a eternidade. Na verdade, a gente pode ver o testemunho da família, né? Com a menininha ali, com a filhinha, e a gente vê a eficiência e a eficácia de Deus quando se trata de frutos. Quando se trata de frutos. Nós vamos usar um texto base, lá em João, no capítulo 15 de João. O capítulo 15 de João, Jesus está falando para os discípulos que eles são os ramos, né, da videira. Jesus diz que ele é a videira e os discípulos são os ramos, são as varas. Opa, obrigado. Então, aqui no capítulo 15, Jesus fala que é a videira e que o Pai é o lavrador, né? E lá mais na frente, ele diz aqui, se alguém não estiver em mim, no versículo 6, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem, lançará fogo e tal. Mas eu vou me ater aqui ao versículo 16, João 15, versículo 16, que diz assim: não me escolhei, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Esse é o versículo que a gente vai usar hoje, e a gente observa que nas pregações de Jesus, ele tinha o cuidado de demonstrar as coisas práticas à sua volta,
para levar entendimento àquelas pessoas que estavam ouvindo, que estavam necessitando daquela ajuda. Obrigado, meu irmão. E eu trouxe aqui uma fruta conhecida de muitos de nós, tá? Assim que eu tirar daqui do plástico, eu vou mostrar para vocês. Calma, eu estou conseguindo. Antes de meio-dia eu consigo. Não é novidade para muitos de nós essa fruta. Não é uma jaca, é uma laranja. Essa fruta é uma laranja. Muito bem. É interessante que é uma fruta, é um resultado de um vegetal, de uma árvore frutífera, e que lá no Éden, lá no começo do mundo, Deus já tinha ou fez com que a terra produzisse. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no 3º dia, no versículo 11 e 12, e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, gente, isso aqui é uma fruta muito antiga. Muito antiga. Até hoje, a terra continua produzindo os seus frutos. Abrindo um parêntese aqui, eu, Everaldo, minha esposa Esther, nós somos casados há 38 anos, vamos fazer 39, temos 2 filhos e 2 noras, lógico, né? E 4 netos, 2 de um, 2 do outro, né? Graças a Deus. Eu costumo dizer que eu sou tetravô. Eu sou tetravô. Você vai ser campeão, primeira vez vou. Mas isso é decorrente de uma ordem natural de Deus. Na ordem natural de Deus, a laranjeira continua produzindo laranjas, não é verdade? Continua produzindo laranja. Olha, com as suas características, segundo a sua espécie, na sua característica de cor, de sabor, né, de tamanho. Não só a laranja, mas muitas e muitas e muitas frutas têm as suas características próprias, não é verdade? Outra coisa é que para colher a fruta ou o fruto, é preciso que esteja maduro, é preciso que esteja no ponto certo, né? Agora, para chegar ao ponto certo, para chegar a estar maduro, passa pelo início, né? O começo da produção, do seu nascimento, da sua fecundação na flor, até chegar ao seu estado de madura, da fruta madura. E eu costumo dizer, olha só, eu vi uma laranja do tamanho de jaca. Aí alguém chega, ué, que é isso? Não, calma, gente. A jaca também passou por esse tamanho aqui. Então, quando a jaca estava desse tamanho, estava o tamanho de uma laranja. Não é verdade? Mas quando chega no estado de madura, são diferentes. Outra coisa também é que para você provar a laranja, é preciso você tirar a casca. Assim como ela, nas suas características, né, e uma delas é a casca, nas nossas famílias, nós também temos características próprias. Nós temos cascas ninguém come a casca, né? Porque é azedo, não tem sabor, não tem gosto, e pode fazer mal. Na família também tem cascas que a gente precisa tirar. É a desavença, é o mundo trazendo suas intempéries em nós, as pressões mundanas, as coisas que muitas vezes levamos para a família como um histórico da nossa família anterior.
nossos pais, nossa cultura, e às vezes precisamos tirar essas cascas. É preciso tirar essas cascas. Outra coisa também, que somente quem degusta a fruta, a laranja no caso, é que vai saber o gosto dela. Somente se eu chupar essa laranja aqui e fizer uma cara feia, né? O que não é tão difícil. Se eu fizer uma cara feia, vou pensar, deve ser ruim, deve ser azeda. Mas se eu fizer uma cara bonita, né? Legal, pode estar azeda como for. As pessoas podem pensar que está doce, que está maravilhosa. Mas somente quem degustar é que vai saber o verdadeiro sabor. Somente quando a gente está na presença do Senhor, degustando de suas bênçãos, é que nós vamos construir uma família saborosa, uma família feliz, uma família que Deus se agrada. Outra coisa, é no seu interior que estão as sementes. A gente não vê a semente da laranja aqui por fora, não sabe nem quantas tem. Só no seu interior que estão as sementes. A nossa semente está no nosso interior, está dentro de nós. As coisas que o próprio Jesus avisou, né, falou para os discípulos: olha, não é o que entra na boca, mas o que sai da boca é que contamina, porque está dentro da gente. Então, se a gente tem amor, a nossa semente for amor, a gente vai contaminar com amor. Se é perdão, se é bondade, se é fé, mansidão, domínio próprio, isso tudo está dentro de cada um de nós. Estão dentro das nossas vidas. Outra coisa também é que as suas sementes somente darão laranjas. Você não planta uma semente de laranja para colher abacate. Não planta uma semente de abacate para colher mamão. Isso não é viável no plano de Deus. Na ordem natural de Deus, isso não acontece. Então, na nossa vida, quando a gente planta amor, colhe amor. Quando a gente planta amizade, colhe amizade. A gente planta e a gente colhe aquilo que plantou. E é interessante que até no ensino bíblico, né, ele diz, Jesus ensina que não colhemos apenas um, mas às vezes 10, 100 ou mais. Ou mais, né? Há um ditado popular que diz: quem planta vento, colhe tempestade. Isso é uma verdade, né? Nesse versículo de João, quando pensamos que Deus nos escolheu, brota logo em nós uma forte sensação de bem-estar e gratidão. Uma certeza de que fomos privilegiados com a possibilidade de termos nossas vidas restauradas, de sermos transformados, curados, libertos pelo poder do seu amor. Isso é uma verdade. Quando Jesus coloca para os discípulos que eles, enquanto estiverem em Cristo, eles serão podados para dar frutos, eles serão ensinados para dar frutos. Nós hoje somos podados para dar frutos, não só o fruto natural nosso, nossos filhos, nossos netos, não só esse fruto natural, nós vamos ver mais na frente, mas existem os frutos da nossa volta, o que estão à nossa volta. Isso é uma realidade. Realmente, Ele nos escolheu porque nos amou primeiro, porque queria que o nosso choro cessasse, que a nossa dor fosse aplacada e nossa ferida curada. Isso é uma verdade. Deus não quer que nenhum homem pereça. Deus não quer que o fruto da sua criação venha a perecer. Deus não quer. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, não diz alguns, não diz aquele povo, não diz não, todo aquele que nele crê. É preciso crer para realizar, para que realmente adquira de Deus essa certeza, essa verdade que Ele coloca. Agora, uma coisa interessante, entre a escolha de Deus e a realização de todas as nossas petições, o que é que está no meio? Existe uma missão
que nós devemos fazer: darmos fruto, não um fruto qualquer, mas um fruto que permaneça. Ele diz: não foste vós que escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. Então Deus nos escolheu. Deus escolheu o homem. Quando Ele criou o homem, Deus escolheu o homem para administrar toda a sua criação. E depois, lá no final, Ele diz: a fim de que o Pai vos conceda tudo que lhe pedirdes em meu nome. Jesus dizendo isso. O Pai vai conceder tudo o que você vai pedir. Mas entre um e outro está escrito: para que vades e dê fruto, e fruto que permaneça. Então é preciso, neste meio tempo, dar fruto para a glória do Senhor. Outra coisa interessante é que quando a gente trata de nós, seres humanos, quando trata da nossa vida como família, como trata da nossa vida secular, nós temos a capacidade de escolher e até de observar que existe à nossa volta, existe em nós e à nossa volta, o chamado frutos interiores e frutos exteriores. Os frutos interiores são as transformações geradas em nós mesmos, que só o poder de Deus é capaz de gerar. Então, os frutos interiores, como o nome está dizendo, está dentro de nós. Está no nosso interior. É o arrependimento, é a santificação, é o amor ao próximo, a bondade, é o domínio próprio, né? Quando a gente se lembra aqui da laranja, o seu fruto interior são as sementes. São as sementes que estão aqui dentro. E elas é que vão dar os frutos que virão a seguir. Então, o fruto interior está dentro de cada um de nós. E olha, observe uma coisa interessante. É que assim como temos frutos interiores bons, também existem frutos interiores ruins, que levam à maldade, que levam à perdição, que levam à ganância, à ambição. São frutos também, mas são frutos interiores que levam às coisas ruins. Deus nos coloca para que que a gente possa dar frutos bons. Tenhamos em nós e cultivemos em nós frutos interiores bons, frutos que permaneçam, que sigam para a eternidade. Deus quer isso de nós. Mas também os frutos exteriores são as vidas que trazemos à presença de Deus. Nesse processo somos mais uma vez instrumentos de sua soberana escolha, como um dia alguém também foi para nos resgatar das trevas para a luz. O que quer dizer isso? Os frutos exteriores são aqueles que acontecem por causa do que nós plantamos neles. Quando a gente anuncia Jesus e as pessoas se convertem, elas são frutos exteriores, né? Quando dentro da igreja a gente começa a crescer, participar de uma coisa, de uma atividade, de outra, desde crianças, e vai para os juniores, vai subindo, embaixadores do rei, seminarista, pastor, são frutos exteriores. Vocês têm um exemplo clássico aqui. Eu vou falar do Alexandrão ali, tá? Do Alexandre Santiago. O que acontece? Olha só o Alexandre Santiago. Nós podemos observar os frutos exteriores dele. Na casa dele, a filha mais nova toca violão, a outra toca teclado, o filho toca flauta transversa e a Márcia bate palmas. São frutos exteriores da família dele. Cada um de nós tem isso em nossas vidas, não é verdade? Então, a gente também tem que ter cuidado, porque esses frutos exteriores também dependem da nossa conduta, também depende do que nós estamos cultivando na vida deles, né? Tanto os frutos interiores quanto os exteriores devem ser permanentes. E eu digo mais, a maioria deles, a grande maioria deles, são permanentes. Nós temos a capacidade de mudar comportamentos em nós mesmos,
Se a própria Bíblia nos coloca, se a gente vai numa direção e Deus mostra que está errado, que está diferente da vontade dele, e a gente muda essa direção, nós temos essa capacidade para isso. Quando a gente dá frutos, quando a gente cultiva, se estiver dando errado, a gente pode mudar para melhor, pode mudar para que o resultado seja de acordo com a vontade do Senhor, não é verdade? Somente seremos e teremos frutos permanentes se tivermos as qualidades de Cristo em nós: simplicidade e pureza, mansidão e humildade, graça e verdade, sujeição e obediência, justiça e todo fruto proveniente do Espírito Santo. Em Gálatas 5:22 tem lá 9 frutos, né? 9 partes do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é um só. Lembra da laranja? Isso aqui é um só. Mas aqui dentro tem vários. Aqui eu acho que somente eu conheço como gomos, né? Gomos. Abrindo um parênteses, eu sou lá de Recife, embora tenha esse sotaque meio diferente, mas eu sou lá de Recife. Aí pode ter outro nome por lá, mas a laranja tem vários gomos. O fruto do Espírito Santo em nós tem vários gomos. Cada um tem um nome. Começa com amor e termina com domínio próprio. Então, esses frutos devem estar cultivados em nós. Para mantermos os frutos exteriores permanentes, os nossos frutos interiores também precisam ser permanentes. Só assim seremos completamente alegres e plenos, mantendo os frutos para sempre e para sempre em nós. Isso é uma verdade na nossa vida. Quanto aos frutos exteriores, as vidas que ganhamos para Jesus devem ser vistas por nós como algo muito valioso. E realmente é, né? Que Deus colocou em nossas mãos para cuidarmos com muito zelo, responsabilidade, carinho e tendo a certeza de que aquilo que a gente está implantando no coração daquela pessoa, um discipulado, uma evangelização, vai servir para sempre na vida daquela pessoa, para sempre na vida do outro, né? Ninguém gera filhos só para povoar a terra. Geramos filhos para ajudá-los a crescer, alimentando, ensinando e amando diariamente. Essa parte de família é muito importante, é muito interessante. Eu estava outro dia me analisando e eu vi que eu era 1, hoje eu sou 10. Eu era 1, conheci a minha esposa, atual minha esposa, né? A Esther, então eu virei 2. Tivemos 2 filhos, já somos 4. Cada filho veio com uma nora, já são 6. Cada casal, 2 filhos, 6 mais 4, 10. Então hoje eu já sou 10. É isso que acontece nas nossas vidas. Um dia nós somos 1, e a nossa volta, o que nós estamos plantando? O que nós estamos gerando? Como diz o tema de hoje, gerando frutos para a eternidade. Nós geramos frutos para a eternidade quando cumprimos a vontade de Deus em nós, quando cumprimos a vontade de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Eu gostaria desse momento de chamar a minha esposa, ela vai fazer uma oração, e a gente pode observar que quando a gente tem oportunidades, Deus vai colocando em nós, nessas oportunidades, a oportunidade de novo, de gerar frutos. Não aprendemos muitas coisas que a gente aprendeu porque o próprio Deus ensinou a nós. O próprio Jesus, na sua palavra. A prática da leitura da palavra, a prática da oração, principalmente em família, vai fazer de nós fontes geradoras de frutos para a eternidade. Vamos orar? Antes de orar, ainda tem um recadinho de Deus para a gente.
Muitas das vezes a gente se preocupa na formação profissional, mas a gente tem que se preocupar na formação espiritual, porque essa a gente leva para a eternidade. A profissional fica aqui, né? A profissional é para a gente galgar um degrau a mais no caminho da sociedade, mas que a gente jamais esqueça de levar Deus em cada degrau que a gente esteja subindo, para assim a gente ter família estruturada na rocha, a gente ter família edificada e dizendo que o Senhor é o Senhor da nossa família, né? Falo isso porque muitas das vezes, mais ou menos há 23, 24 anos atrás, quando nós conhecemos Márcia e Alexandre, eu já tinha passado pela fase, né? Eu entrava pela igreja e não sabia o que ia acontecer de mim. Estava vindo à igreja e buscando em Deus a cura. E buscando em Deus a fortaleza para minha família. O alicerce que é Jesus. E se for o caso de algumas pessoas aqui, porque ele falou muito do fruto interior. E a gente não pode ir no interior de cada um de vocês. Mas Deus está indo, né? E Deus está revelando para vocês, tá? Porque a Bíblia é muito clara, quando a gente abre, Deus fala com a gente. E como fala? Ele falou na sala da minha casa para mim, e eu decidi sair, que eu vivia em cima do muro, decidi sair de cima do muro e pisar em solo firme junto ao meu esposo. Porque quando nós nos casamos, só ele era convertido, eu não. Eu era, assim, temente a Deus. Mas se eu viesse a faltar, eu não tinha certeza da minha salvação em Cristo Jesus. E ele trouxe isso para o nosso lar, através do culto doméstico. Façam isso, mães, vocês que têm filhos pequenos. Instrui o menino, a Bíblia fala, instrui o menino. A Bíblia não fala instrui o adolescente, o jovem, o adulto, é o menino. Até quando ele crescer, não se desvie dele. Por que será que Deus fala isso, instruir o menino? Olha, Lavínia trouxe a mãe e o pai para a casa do Senhor. Então, é útil, sabe? Introduza seus filhos lá na salinha. Eventos que tenha na igreja. Eu não vou deixar meu filho lá sozinho. Meu filho vai para o acampamento. Como será que ele vai passar? Mães, nossos filhos não são nossos. Eles são do Senhor. O Senhor dá para a gente como herança, para a gente instruí-los. E até quando crescer não se desviará dele. Nossos filhos, né? O Elton saiu da nossa casa com 17 anos. Foi ao campo profissional, né? E a gente só via, ele ia no domingo e só víamos na sexta. Depois, aos 21 anos, ele já estava formado em ciências náuticas. Hoje ele trabalha em plataforma embarcado. O Everton saiu aos 19 anos e o lar ficou vazio, né? Só que o Everton ele foi para mais longe um pouquinho. Foi para São Paulo, para a Academia da Força Aérea. E hoje ele está lá, servindo lá, trabalhando lá. E é servo do Senhor, lá numa igreja lá, junto com sua esposa e os seus filhinhos. E o Elton também é um servo do Senhor, junto com sua esposa e seus filhos. Então, gente, essa é a função nossa, mães, preparar filhos para a glória do Senhor, né? Nós temos filhos para o mundo. Para o mundo, não.
Nós temos filhos para fazer a diferença nesse mundo. Tá bom? Os filhos são heranças do Senhor. Se são heranças do Senhor, a gente tem que fazer o nosso papel de mãe. E se alguma mãe ainda não recebeu assim o pedido de oração, eu recebi uma devocional muito linda essa semana. A gente leu a Bíblia o ano passado em um ano, né? E isso serviu de exemplo para o nosso netinho, de 6 anos, o Daniel. Ele viu, fez, vou ler também. Ele está lendo a Bíblia. Hoje ele está com 7 anos. Não sei em que livro ele está, mas ele está lendo. E isso foi dele. Não foi pai, não foi mãe, não foi a gente. Foi ele vendo a gente ler a Bíblia, ele sentiu o desejo de também ler a Bíblia. E quando... me perdi no que ia falar. Porque falar de neto a gente se emociona. Então, isso, mãe, serve para a gente. Sim, vocês, se vocês não receberam ainda a resposta do Senhor para o que vocês querem, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por você. Tá? Porque ainda lá no Salmos 27, 35, o 37, 5 que fala isso, e o 25 fala, fui moço, fui velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então, isso é confirmação de Deus para a gente. Mas em Mateus 15, 21 a 24, fala da mulher cananeia. E vocês sabem que naquela época as mulheres não eram nem contadas. E ainda não sendo judia, né? É que não eram mesmo. E a mulher, qual foi a posição dela? Ela se manteve firme diante do Senhor, diante de Jesus. Ela não desistiu. Então não desistam, mãe. Seus filhos é herança do Senhor para que vocês invistam neles e onde eles estiverem, eles sejam gratos a Deus pela mãe que teve, tá bom? Esse é o meu recado como mãe, para cada mãe, né? E a gente diz que os nossos filhos são bênção do Senhor, né? Vamos orar, né? E eu ainda nem falei, há 23 anos atrás, se eu olhasse para o problema, eu não estaria aqui conversando com vocês. Eu já estaria no céu com Deus, porque eu tive câncer. Eu tive câncer de colo de útero e passei pelo vale, mas passei aqui, ó, mão dada com meu marido. Eles juntinham comigo e os nossos filhos juntos. Quando eu cheguei e falei para o meu filho, filho, ora pela mamãe, que a mamãe não sabe o que vai acontecer com ela. Ele estava com 14 anos. Ele fez, mãe, e você tem dúvida disso? Deus já te curou. Então eu saí dali com uma força que não tem tamanho, né? Então, gente, vamos manter a nossa casa, o nosso lar alicerçado na rocha. E vocês que têm filhinhos pequenos, porque hoje a mídia tenta tomar todo o espaço, todo o tempo, mas saibam administrar esse tempo, saibam chegar, pegar o celular do filhinho, ou o tablet, ou o que for, e vamos nos reunir em oração, vamos falar com Deus. Não procura esconder deles as coisas não, porque o mundo é mau. Se eles não souberem por vocês, eles vão saber por terceiros e de forma errada, de forma deturpada. Então vamos crescer em espírito, em verdade, em sabedoria, em santidade, e crescer com o Senhor, porque assim nós temos, já estamos na terceira idade, eu que fui ameaçada aos 39 anos dar tchau, dar adeus para a vida, já estou com 62. Então é honra, é glória ao nosso Deus. Ele que está permitindo isso e eu estou aqui falando isso com vocês, tá bom? Então, se você, mãe ou pai, tem algum empecilho, alguma coisa que impeça da tua aproximação com Deus, dobra teu joelho,
e ora, que o mais o Senhor fará por vocês. Hoje a gente já vê quadro lindo, a gente vê o nosso filho com os 2 filhinhos ajoelhados na beira da cama, orando. Então isso é bênção. Eu que achava que nem mãe seria direito, hoje eu sou avó de 4 netos. Então só gratidão. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, aqui nós estamos diante da Tua presença para Te agradecer pelas Tuas maravilhas. Sabemos que não somos merecedores, mas o Senhor é um Deus presente, é um Deus constante. E tudo que colocamos diante do Senhor, o Senhor ouve e o Senhor responde segundo Tua vontade. Espírito Santo, passeia por cada coração aqui e leva para Deus tudo o que cada um precisa. E que a vitória venha para cada um em nome de Jesus. Vai tirando todos os empecilhos, tudo que impeça a perfeita comunhão contigo, Pai. Vai tirando, vai nos limpando, vai enchendo-nos do Teu ser. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos força para estarmos alimentando outros que estão enfraquecidos na fé. Nesse momento, mais uma vez, colocamos o Rio Grande do Sul no Teu altar, Pai. Sabemos que muitos ali estão sem esperança, mas é nessa hora difícil que o Senhor se mostra, que o Senhor estende a sua mão e que eles se deixem serem carregados no colo por Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esta igreja, abençoa toda esta comunidade, toda esta região, Pai, para que Jesus faça a diferença neste bairro. Em nome de Jesus, assim oramos e assim agradecemos. Amém. Amém.